Olá, eu sou o pastor Moisés Sampaio e mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. A palavra de hoje está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, do versículo 35 até o 41. Diz assim a palavra: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse versículo 41 é o versículo que eu quero destacar nessa palavra. Em especial, a pergunta dos discípulos, quando eles, atemorizados, extasiados pelo que tinham acabado de presenciar, perguntaram: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem bíblica é muito conhecida. Fala de uma ocasião em que o Senhor Jesus resolveu atravessar o mar da Galileia, de Cafarnaum para Gadara. E no meio dessa travessia se levantou um vendaval. E os discípulos não puderam vencer esse vendaval, não puderam controlar o barco, e o barco já estava quase naufragando. E a palavra de Deus diz que Jesus estava na popa do barco dormindo. E os discípulos então resolveram acordá-lo e perguntaram para ele: Mestre, tu não se importa que já estejamos a perecer, estejamos à porta da morte? Então o Senhor Jesus, despertando, repreendeu o vento e o mar, e ambos se acalmaram. Com esta grande manifestação de poder e autoridade, os apóstolos ficaram atemorizados. E eles então fizeram essa pergunta: Mas quem é este? E é exatamente sobre esta pergunta que eu quero trazer essa palavra. Você já parou para perguntar: quem é este? Quem é este Jesus? Quem é esse que tem o poder de aquietar os ventos, de acalmar as tempestades? Quem é esse que tem o poder de curar os enfermos, de ressuscitar os mortos, de mudar os corações, de trazer a felicidade para dentro dos nossos corações? Quem de fato é esse Jesus? É importante nós observarmos esta pergunta, porque é uma grande pergunta. Existem algumas perguntas que são por demais importantes na nossa vida, e uma delas é exatamente: quem é Jesus? Nós precisamos conhecer a Jesus. Você precisa conhecer a Jesus. Mas quem é este Jesus? Para muitos, Jesus é apenas um grande homem que andou na Galileia, que viveu naquelas regiões da Judéia há cerca de 2000 anos atrás. Um homem que trouxe uma grande palavra, uma palavra de paz, uma palavra de amor. Para eles, Jesus é apenas um grande homem com belas palavras, com sábias palavras, e que trouxe muitos exemplos de como nós devemos tratar os demais, como devemos nos relacionar com o nosso próximo. Jesus é apenas um grande homem, como muitos filósofos, como muitos estudiosos que
já existiram na face da terra. Para outros, Jesus era um grande mestre, com grandes ensinamentos, com grandes lições, para ensinar não só aqueles de sua época, mas também para nós dessa época. Jesus não veio ao mundo para ser apenas um grande homem. Ele não veio ao mundo para também ser um grande professor ou para ser um grande mestre. Jesus não veio para ser um grande profeta. Ele não veio para ser um grande exemplo, apesar de ser um grande exemplo, apesar de ser o profeta dos profetas. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio para revelar Deus aos homens. Ele era o próprio Deus andando na terra. Ele era a expressa imagem do Criador, o próprio Deus. Jesus não queria ser reconhecido como um médico, ele não queria ser reconhecido como aquele que poderia solucionar os problemas sociais. Jesus veio para ser reconhecido como Deus. Deus na minha vida e na sua vida, como o nosso Salvador. Eu vou listar aqui alguns aspectos interessantes a respeito de Jesus. Para a gramática, Jesus é o Logos, a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra que saiu da boca de Deus e que trouxe à existência todas as coisas. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Para a química, ele é aquele que transformou a água em vinho. Para a biologia, ele é aquele que nasceu de uma concepção diferente. Ele nasceu de uma virgem através da ação do Espírito Santo. Na verdade, este nascimento era um sinal vaticinado até pelo profeta Isaías de que o Messias nasceria de uma virgem. E na biologia isso não acontece. Não tem como acontecer. É necessário que estejam envolvidos um homem e uma mulher para que uma criança venha ao mundo. Mas a palavra de Deus diz que ele nasceu de uma forma diferente. Nasceu de uma virgem. Na física, ele é aquele que contrariou a lei da gravidade, pois chegou a andar sobre as águas. Apenas 2 pessoas andaram sobre as águas. Uma foi Pedro e a outra foi o Senhor Jesus. Não se tem relato de pessoas até hoje que tenham tido esta experiência. A física não permite que um homem naturalmente ande sobre as águas. Mas o Senhor Jesus contrariou a lei da física e andou sobre as águas. Para a economia, ele é aquele que refutou a matemática. De que forma? Alimentou 15.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. 15.000 pessoas estavam ouvindo o Senhor Jesus pregando, ensinando, e ele então, antes de despedi-las, Jesus resolveu alimentá-las. E a única coisa que tinha eram 5 pães e 2 peixes. E ele então, havendo dado graças, partiu e mandou os discípulos entregar para aquela multidão. E quando assim o fez, ainda sobejaram muitos cestos com peixes e pedaços de pão. Para a medicina, Jesus é aquele que curou cegos, aleijados, sem remédio. Apenas com o poder da sua palavra, com o toque das suas mãos. Que relatos nós temos na medicina de uma pessoa que curou a outra apenas colocando a mão sobre ela? Apenas dizendo, vai ser curado do teu mal. Jesus Cristo demonstrou assim ser o médico dos médicos. A sua palavra com autoridade
deu alívio à dor, cessou o sofrimento de muitas pessoas. E ainda continua fazendo a mesma coisa. Ele ainda pode aliviar a tua dor e pode cessar o teu sofrimento. Para a história, ele é considerado apenas um simples carpinteiro, mas dividiu a história no meio, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Os profetas disseram dele, Isaías diz que ele foi chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para Moisés, ele era o outro profeta semelhante a ele que haveria de vir e que o povo deveria atentar, que o povo deveria respeitar e que o povo deveria ouvir. Para João Batista, ele era o Cordeiro de Deus enviado para tirar o pecado do mundo. Para Abraão, ele era a promessa, a semente que viria para resgatar a humanidade. Para a mulher samaritana, ele foi o Tarrebe, o restaurador de todas as coisas. Para o leproso, ele foi aquele que o limpou de toda enfermidade e toda impureza. Para a mulher do fluxo de sangue, ele foi aquele que permitiu que o poder saísse de si para que ela pudesse ser curada daquela enfermidade. Para Jairo e sua filha, ele foi a ressurreição. Muitas pessoas tiveram um encontro com ele. Muitas pessoas conheceram algum aspecto da pessoa bendita de Jesus. É bem verdade que outras pessoas estiveram diante dele, fizeram perguntas a ele, tiveram o privilégio de olhar nos olhos dele e não conseguiram perceber que estavam diante da vida, que estavam diante daquele que poderia mudar a sua história, que poderia mudar completamente a sua vida. Pilatos foi um, Herodes, aquela multidão que escolheu o ladrão, os poderosos de Israel, os sacerdotes, fariseus, saduceus, que podiam muito ter aprendido com ele. Pilatos olhou dentro dos olhos dele e perguntou o que é a verdade. E não conseguiu enxergar a verdade. Mas para mim e para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Um dia eu tive um encontro com ele. Eu o desafiei a se revelar a mim. E ele se revelou. Ele se manifestou. E eu então o conheci. Significa que você também pode conhecê-lo. Significa que você pode ter um encontro com ele. Pergunte para você mesmo, quem é Jesus para você? Esqueça da religiosidade. Mas pergunte para o seu coração, para a sua alma, quem é Jesus para você? Afasta de ti todo o preconceito. E procure investigar quem é Jesus. O que ele tem a oferecer para você. Porque eu tenho absoluta certeza de que esse Jesus que um dia se revelou para mim, também vai se revelar para você. Jesus é aquele que, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, com o mesmo propósito, ele está presente, está no meio deles. Por isso que nos reunimos em comunhão nas igrejas e cultos. Porque ali somos 2, 3 ou mais e sentimos a presença de Cristo Jesus se revelando a nós, falando conosco, enchendo o nosso coração de gozo, de paz, de alegria, de amor, de esperança. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Ele é aquele Deus conosco. Jesus também é o socorro bem presente na hora da angústia. Muitas vezes eu precisei dele. Situações de morte, situações onde eu percebi que a morte havia se aproximado para tocar em mim, tocar nos meus entes queridos, tocar em amigos, e que ao clamar por ele, naquela hora de angústia e de dor, ele foi o socorro bem presente.
Ele também pode ser para você. Jesus também é o sumo pastor. Davi disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É aquele que supre as nossas necessidades. Ele não vem como o gênio da lâmpada para atender tudo aquilo que eu quero, mas com certeza Ele está disposto a estender a sua mão e oferecer aquilo que tanto eu necessito. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos reconhecê-lo em todo o nosso caminho e Ele confirmará, endireitará o nosso caminho. Reconhece o Senhor em todo o teu caminho. Ele é aquele que pode suprir a sua necessidade. Ele é aquele que pode ser o teu pastor e não deixar aquilo que tu tanto precisa faltar. Que Ele seja aquele que supra as suas necessidades. Aquele que preparou lá no campo aquele grão para que um dia pudesse estar na tua mesa. Agradece a Ele todos os dias. Por tua vida, pela vida dos teus filhos. Pelo privilégio das mínimas coisas que tu tem em ti e que estão aí muito bem funcionando, obrigado. Vou dar um exemplo. Imagina se um dia você acorda e os seus olhos não abrem mais, os seus ouvidos não escutam mais, ou a sua boca fechada, ou o nariz não consegue mais inspirar o ar. Isso sem falar das outras coisas. Já é um bom motivo agradecer a Deus por essas pequeninas coisas que são tão naturais para nós e que muitas vezes não percebemos a importância delas, a não ser no momento que ela nos falta. Muitas vezes não paramos para agradecer a Deus pelo ar que respiramos. Pense nisso. Para o doente, Ele é a cura. Não existe enfermidade que Ele não possa curar. Não existe doença que Ele não possa tratar, arrancar de dentro de você, de qualquer membro da sua família. Ele é poderoso para mudar qualquer situação na tua vida, na tua família. Ele é aquele que é a vida. Ele é aquele que é a cura, não só para o teu corpo, mas também para a tua alma e para o teu espírito. Para mim, pecador, e para ti, que também é pecador, não adianta você negar. Nós somos pecadores, carecemos da misericórdia do Senhor. Pode ser que o orgulho não permita que vejamos o quanto nós somos falhos, mas destituído dele, nós temos que perceber que nós somos pecadores. E como pecadores, nós precisamos da misericórdia de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós todos os dias. Nós precisamos da sua graça, do seu favor imerecido. Nós precisamos que Ele estenda a sua mão para nós, mesmo que nós não mereçamos, que Ele nos socorra, que Ele nos ajude. Nós precisamos também do seu perdão. Perdão. É uma palavra tão importante, o perdão. Perdão é o lubrificante dos relacionamentos. Dos relacionamentos conjugais, dos relacionamentos fraternos. O perdão é muito importante porque nós somos falhos. Quem sabe agora não é hora de você exercitar o perdão e pedir perdão a Ele também. Porque está escrito na palavra que se nós não perdoarmos os que nos ofenderam, como podemos esperar que Ele nos perdoe? Devemos primeiro perdoar o nosso próximo e assim esperar também, com certeza, o perdão de Deus. Ele tem perdão para a tua vida. Existem pessoas agora que estão me ouvindo, que estão me vendo, que não conseguem se perdoar. Não conseguem.
Pensam em algo que fizeram no passado e acham que são imperdoáveis. Ei, eu quero dizer para ti que o sangue de Jesus Cristo foi derramado naquela cruz para te oferecer neste exato momento perdão, para te limpar de todo pecado. Recebe, pois, o perdão em Cristo Jesus. Ele nos substituiu. O castigo era para nós, mas ele foi para aquela cruz. A cruz era para mim, para você, mas ele foi para aquela cruz em nosso lugar. Ele nos substituiu. Ele também é a ressurreição e a vida. Sabe por quê? Porque a vida com abundância que ele promete para nós, ela não se limita a uma vida de 80, 90, 100 anos, não. O que ele oferece para mim e para você é uma vida eterna. O que ele oferece para nós é uma vida abundante, de bênção, além dessa vida. Começa aqui. Muitos de nós achamos que aqui é o suficiente, aqui é apenas o começo. Por isso tenha um encontro com ele, porque ele pode nos arrancar do estado de morte espiritual, impedir que venhamos a perecer na morte eterna e nos introduzir num estado de vida, vida com abundância, vida eterna. E a vida eterna é esta, disse ele, que conheçam a ti, Pai, como único Deus, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Assim se recebe a vida eterna. E por fim, para o pecador, ele é o resgate. Para mim, que era escravo do pecado, para você, Jesus veio pagar o preço da sua alma e da minha alma, da nossa alma. Ele pagou o preço da nossa alma. Nossa alma é muito preciosa, você é muito precioso. Alguém pode estar dizendo no seu coração, na sua mente, que você não tem valor, mas eu te digo em nome do Senhor Jesus que você é muito precioso diante do Senhor, diante do Pai. Por isso ele resgatou a tua alma. Quem é Jesus para você? Eu espero que Jesus seja o teu Salvador. Eu espero que você reconheça Jesus como aquele que morreu na cruz do Calvário por ti, para perdoar os teus pecados. Eu espero que você receba esse Jesus como teu Deus e permita que através do seu Divino Espírito ele possa dirigir a tua vida. Aqueles discípulos ficaram atemorizados por verem a manifestação do poder de Jesus. Nós vamos ficar maravilhados por ver a manifestação não só do poder do Senhor Jesus nas nossas vidas, mas também da sua presença, da sua graça gloriosa em cada um de nós. Que você possa receber Jesus agora, que você possa ter a resposta para esta pergunta: quem é Jesus? Neste exato momento. Amém? Eu vou orar por você. Pai, te louvo por essa graça, por essa oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui na tua presença. Senhor, um dia eu tive um encontro contigo e hoje estou, Senhor, entregando esta palavra, uma palavra de paz, de esperança, de amor, para este meu amigo que está me assistindo. Pai, perdoa seus pecados. Te revela para ele assim como tu te revelou para mim. E mostra para ele quem és tu, Senhor. O mesmo que se revelou a Pedro, a João, a Marcos, o mesmo que se revelou a Paulo e a tantos outros ao longo dos séculos, te revela também a este, que está agora, nesse momento, suplicando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente.